titulado Marieta. Com quanta indiferença tem passado até aqui o mar da humanidade, empurrado pelo fluxo das ondas das suas gerações, atrevendo-se apenas a aventurar algum olhar, mais curioso do que investigador, sobre esse céu azul que eternamente vem protegendo com a luz dos seus dias e a escuridão das suas noites. E essa humanidade por séculos e séculos tem buscado, nas entranhas das vítimas sacrificadas à ferocidade dos seus deuses inventados, a certeza dos seus destinos, acreditando ouvir em seus oráculos e profetas falsos a voz da verdade, que sempre se manifesta somente onde está, ou seja, atrás desse céu azul que sempre foi visto. E o que existe, o que se encontra nesse além que se estende eternamente sobre as vossas cabeças, sob os vossos pés eternamente, e eternamente à vossa direita e à vossa esquerda. E quem poderia sabê-lo? A inteligência mais poderosa fica cansada, e a cada passo busca um ponto de repouso ao se espraiar pela imensidão dos espaços, porque para remover a imensidão das distâncias com a alavanca do pensamento, esses pontos de repouso são indispensáveis. É preciso um ponto de apoio, como precisou Arquimedes para remover o mundo. E é possível perderem-se no infinito os raios que em todas as direções partem do ponto que cada ser ocupa. Não terão de chegar a um limite, por mais que a distância seja imensa. Não, jamais. Se a imensidão tivesse um limite, seria pequena, e nela não cabe nada que seja mesquinho, nada que seja passível de comparação. Existem seres capazes de dominar grandes imensidões, como o homem domina o mundo, e se lhes fosse dado escolher o maior entre um grão de areia e um mundo, não saberiam com qual ficar, porque para eles ambos possuem uma mesma magnitude. E a verdade, que tantos se agitam em buscar cada vez mais todas as humanidades que povoam todos os mundos, poderá porventura ser encontrado somente em algum deles. Não, cada ser busca a verdade necessária dentro de cada geração dentro de cada humanidade, e, todas as humanidades reunidas, somente conseguirão encontrá-la ali onde está ela, em Deus. Ah! Todo ser inteligente, seja livre ou sujeito a qualquer humana individualidade, por muito grande que seja a esfera da sua ação, sempre encontra além a eternidade insondável, que, se bem para olhá-la de frente obriga a levantar o olhar, precisa também ajoelhar o pensamento. Elevem a testa, filhos da terra, arranquem segredos ao pedaço de firmamento que os envolve, e leiam nesta só página do grande livro da eternidade onde Deus escreveu sua grandeza, as primeiras palavras que nele indicam certo conhecimento da verdade. Empreguem seus esforços em abrir caminho para a ciência, removendo as entranhas da terra, para surpreender a história do seu passado, escrita com caracteres indeléveis em suas camadas superpostas. Busquem nos movimentos do universo a história do seu futuro, escrita, não fatalmente, como pretendem as falsas teorias de alguma ciência vã, mas sim tão naturalmente como algum dia vão encontrá-lo descrito entre as imutáveis leis do universo. Confunda-se em uma só análise o céu com a terra, assim como o menor dos átomos que vocês quase não conseguem perceber, com a última estrela cujo brilho quase nem podem avistar, e eles resolverão um indecifrável problema, entre cujas incógnitas desde o princípio vem palpitando a humanidade, e pelas quais tanto se afadiga. Eles dirão de onde vêm aqueles que vocês veem nascer, e onde vão aqueles que vocês veem morrer. E do mesmo modo como a partícula colocada em relação com o mundo descobriu-lhes muitas e grandes leis do universo, colocando o mundo em relação com todos os mundos que a pesquisa alcança, vocês chegarão a descobrir muitas e grandes leis da imensidão. É já tempo de vocês se levantarem abandonando o tortuoso caminhar das gerações passadas, seguindo com majestoso passo pela trilha firme da verdade, na vanguarda das gerações vindouras. É já tempo de vocês se despojarem de fatais preocupações que aprisionam e enfraquecem o espírito, cortando o voo de suas grandes aspirações. É já tempo de terminarem suas lutas materiais e de se aprontarem para os combates do pensamento, as lutas da inteligência. Somente assim vocês poderão se levantar do pó que os atrai para confundir seus espíritos com a imensidão do espaço que até o momento presente estava esquecido de vocês. Esquecido, não, confundido com esse apego exagerado que vocês têm à Terra. Em suas mãos está fazer que ela seja grande, sendo grandes vocês mesmos. Vocês podem elevá-la e fazer que ela ocupe um lugar digno no universo.
elevando com dignidade seu pensamento. Os grandes mundos, como os grandes homens, não são aqueles de maior volume, e sim aqueles que estão animados por grandes espíritos. Já é tempo, filhos da terra, já é tempo, e já chegou a hora de que vocês, deixando de caminhar em saltos pelo caminho do progresso, caminhem como é devido para o bem de cada um de vocês, para o bem da humanidade, para o bem do universo. O homem já está perto do mais alto das grandes negociações para empreender o seu caminho precipitado em direção às grandes afirmações, e já está chegando ao topo, onde, condensadas todas as suas crenças contraditórias, irão conduzi-lo precipitadamente ao vértice onde está assentada a única crença só e universal. O passado foge, o presente vem, o futuro entreabre-se pleno de sedutoras promessas para a humanidade. O passado aparece escuro, o presente claro, o futuro brilhante. Foge, sim, esse passado envolto na escuridão dos seus tempos. Foge com seus deuses falsos e iracundos, com a extravagância das suas crenças, com os desacertos dos seus poderes, com a ferocidade dos seus magnatas, com os rios de sangue abertos nas suas próprias veias pela impiedade dos seus césares, com as ruínas dos seus extermínios, com os restos da sua pilhagem. Foge, sim, em tumultuoso tropel entre o fogo da sua intolerância, com a farsa dos seus sacerdotes e a sangrenta ara dos seus altares. Foge esse passado ligado somente ao presente e ao futuro pelos laços quebrados que a palavra divina de Jesus soube amarrar, e aqueles que, depois dele, conseguiram reatar a terra com o céu. E se o passado foge vacilante entre a poeira das suas ruínas, apresenta-se o novo modo de ser da humanidade, aparece claro o presente, livre de tantos horrores, com a unidade das suas crenças, com seu conhecimento mais perfeito da divindade, com seus filhos livres de perseguição, para se dedicarem em maior segurança à árdua tarefa de realizar enfim os seus grandes desejos. E o futuro, quem é que se atreveria a dizer uma só palavra sobre o futuro? Se eu quisesse descobrir-lhes o grandioso quadro em que ele se destaca, vocês encontrariam um fundo confuso, cores indefiníveis, formas ilimitadas. Se eu quisesse descrevê-lo em traços, grandes por tudo aquilo que abrangessem, pequenos pelo que viessem a dizer, somente encontrariam noções confusas, palavras incompreensíveis, caracteres indecifráveis. O futuro brilha sobre nós, habitantes do espaço, como o sol brilha sobre o horizonte de vocês, habitantes da Terra. Os arcanos do futuro são para nós tão insondáveis como outros espaços secretos da imensidão. Se o passado de todas as coisas assenta sua base nos abismos do tempo, e se o presente desliza aos nossos olhos com a incansável velocidade do seu movimento, o futuro, que se perde no cume das idades, causa vertigens quando tentamos alcançá-lo com o pensamento. Vemos o futuro, mas para nós é impossível analisá-lo. Vocês, cegos, somente percebem seu calor. Nós estamos dotados de uma vista capaz de sondar. A de vocês, é feito de um delicado órgão material, detém-se, fica paralisada sobre as superfícies. Somente abrigamos uma noção tão incompleta do futuro, como aquela que vocês abrigam do mundo dos espíritos. Somente podemos adivinhar o que está oculto por trás do véu de mistério que o cobre, com a poderosa força de um raciocínio propriedade de elevados espíritos, e eles só chegaram a perceber ali uma apoteose grandiosa, resumo de todos os heroísmos, de todos os gênios, das virtudes todas que a infinidade de mundos vai acumulando, e cada geração sua vai desprendendo. Somente poderosas inteligências, livres de todo o domínio material, conseguiram enxergar que a ciência, a arte e a estética encontraram ali as suas últimas fórmulas, e que de lá, talvez, último crisol para depurá-las, poderão partir para se confundirem no lugar onde a absoluta verdade começar. E quem conhece as novas fases, as depurações novas pelas quais deverão passar, para se elevarem cada vez mais e serem mais dignas de se aproximarem de Deus? Nada, por oculto que fique para o olhar indagador de vocês, deixa de realizar nem por um instante as funções que lhe foram destinadas. Mesmo se a humanidade inteira desaparecesse um dia da face da terra, nem por isso no dia seguinte o sol deixaria de passar majestoso sobre ela. A emprestada luz da lua não deixa de luzir durante o sono de vocês. A solitária flor germina, exibe suas galas, empresta seu aroma e cai murcha, mesmo sem ninguém ter reparado nela.
A pérola das profundezas escuras dos mares é tão preciosa lá embaixo, como seria a luz do dia na palma da mão de vocês, e a própria ave não deixa de alegrar o bosque, por muito solitária que nele se encontre. Pois bem, se tudo cumpre do modo tão admirável que se vê, se tudo indispensavelmente é realizado ao redor de vocês, mesmo oculto a todos os olhares, como vocês se atreveriam a não se conduzirem em todos os seus atos quando se consideram sozinhos, como se estivessem à vista de muitas testemunhas? Vocês, para não se sentirem tão culpados aos seus próprios olhos, poderão dizer que as leis que regem toda a matéria são a própria matéria, e que o seu modo de ser é esse, tendo somente que responder a forças exteriores também puramente materiais, enquanto vocês, seres animados, precisam ceder não somente a forças físicas, como também a muitas outras, que na maioria das vezes em que vocês vacilam entre o bem e o mal, obrigam vocês a seguirem o pior caminho, mesmo contra a correnteza da própria vontade. Vocês dirão que para todos os corpos inanimados existe somente um caminho a seguir, que é o caminho da natureza, porém aos olhos de vocês aparecem muitos outros caminhos, sedutores, que fazem vocês perderem a retidão das suas intenções. Desculpa infame, baseada em inúmeros erros. Justamente essas mesmas forças morais, sobre as quais vocês tentam lançar todo o peso da sua ignomínia, seriam o mais poderoso impulso que os obrigasse a seguirem o caminho certo, se não as destroçassem com as próprias mãos. Em todo o universo não existe força exterior que não encontre o seu equilíbrio em forças interiores. Se a luz faz a sombra fugir, a sombra faz a luz se turvar. Seus olhos de vocês apresentam-se caminhos sedutores, e por causa disso precisam afundar no lodaçal de um vício. Se a riqueza deslumbra, se a beleza seduz, se os prazeres encantam, também ressoa no peito de vocês a poderosa voz da consciência, misterioso tribunal que dita a sentença mesmo antes de crime ser cometido. Para afugentar tantos males, tantos horrores que na terra os tornam cegos, direi a vocês 1000 vezes, alcem a fronte, vocês, que vão à frente das gerações que no futuro surgirão regeneradas, procurem no universo o ponto mais elevado a que possam aspirar suas forças, e caminhem em direção a ele com a certeza de alcançá-lo. Se nos seus olhos brilhar o raio da virtude, se em sua testa luzir a coroa da ciência e em sua mão a espada da justiça para se medirem com o espaço, não acreditem que são tão pequenos, não, vocês são grandes. Se existem seres imperceptíveis que vocês não conseguem ver, e se existem mundos que admiram vocês pela grandeza, eles também, por sua vez, se admiram da grandiosidade de outros mundos. Caminhem, então, ganhem o céu elevando-se da terra. Eis aqui condensado o ideal mostrado pelo Espiritismo, que, como um elevado espírito disse, é a verdade dos sábios, a alegria dos corações humildes e singelos, a consolação dos que choram e a esperança dos que sofrem, incentivando-nos a ir em direção a ele pelo caminho da caridade e do estudo, sendo seu lema fundamental, a Deus pelo amor e a ciência. Fim.